Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, cientista da religião e, enfim, dando sequência à nossa gama, né, plural de entrevistados e pessoas com quem nós conversamos. Hoje é com muita honra, mas é muita honra mesmo que nós conversamos com o professor doutor Juliano Alves Dias. Ele possui doutorado, concluiu seu doutorado em 2013, concluiu seu mestrado em 2009, a sua graduação em 2005, em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp. Ele também é autor do livro Sacrifício Laudis, publicado pela Unesp. Inclusive, você pode fazer contato comigo, então, com o professor doutor Juliano, que podemos viabilizar. Eu tenho um livro, já comecei a ler o livro, é de meu total interesse, por isso que eu chamei para conversar com ele. E, enfim, ele fala sobre o Papa Bento XVI, a questão da hermenêutica da continuidade no pontificado do Papa Bento XVI, e ele tem áreas de atuação muito em comum comigo, ou melhor, eu em comum com ele, porque ele chegou primeiro do que eu, então sou eu que estou seguindo os seus passos. Educação, liturgia, ecumenismo, Igreja Católica, ultramontanismo, isso é muito importante, modernismo, história das religiões e história da Igreja. Professor doutor Juliano, que prazer falar com o senhor. Vou te chamar de Juliano, porque você é um jovem professor, mas, enfim, quando eu crescer, quero ser como você. Obrigado pela sua presença, conversar conosco aqui. Você é um pesquisador do Papa Bento XVI e de muitas outras coisas, não é? Obrigado, Vinícius, pelo convite, antes de mais nada, e é um prazer estar aqui, né, conversando contigo um pouquinho sobre o Bento XVI, que sim, foi o cerne da minha pesquisa, né? Eu primeiro fiz um momento de filosofia, depois eu fui fazer história na Unesp, e aí nós tínhamos que fazer algo sobre TCC, né? E aí o meu TCC foi então estudar aquele que era o cardeal Ratzinger, né? Aí nós tínhamos que tratar alguma coisa, eu fui estudar justamente o pensamento dele em torno da então polêmica, na época, Dominus Iesus. Aí, quando eu estava lá estudando, eu fui entender o que era Dominus Iesus e qual era a relação dela com o Concílio Vaticano II, né? Se havia realmente todo aquele estardalhaço feito pela mídia, né? Se ela contrariava o concílio. E aí nós concluímos que não, né? Ao final desse TCC, quando a gente foi defender, inclusive, o defendi no ano que o Ratzinger virou Papa. Aí, dali em diante, falei, vou continuar estudando esse cara, né? Eu quero entender o pensamento dele. Aí, no mestrado, nós fomos estudar a questão litúrgica, o pensamento litúrgico dele, que, por sua vez, abriu caminho para isso que se tornaria o símbolo, ou melhor dizendo, o mote do pontificado dele, que seria a hermenêutica da continuidade, né? Como que ele veria o concílio em si, o que abriu caminho depois para a pesquisa de doutorado. Mas eu estou aqui vendo o seu currículo, né? Já vi o seu currículo, enfim, recebi o seu livro com muito carinho, já compartilhei com diversas pessoas. Vou fazer uma breve cronologia aqui da sua vida acadêmica, né? Mas assim, você entrou na faculdade em 2002, 2, 3, 4, 5, né? Então, exatamente, formou em 2005, no ano em que ele se tornou Papa. Exato. E concluiu o seu doutorado no ano em que ele renunciou. Exatamente. Então, a sua vida acadêmica trilhou aí o pontificado Bento XVI. Inclusive, um pouco antes da banca para o doutorado, eu tive que mudar as últimas páginas, né? Que já estava praticamente tudo escrito, e aí ele vem e faz a renúncia. Aí eu precisei mudar um pouco o final ali, abrindo caminho com uma dúvida, né, do que seria o pontificado posterior, se daria continuidade ou não ao pensamento dele. Hoje a gente vê que não, mas eu tive que parar justamente ali. A minha carreira acadêmica foi toda em cima dele, de fato. Eu estou vendo aqui, ó, na sua graduação, você fez Ut Unum Sint, uma análise da Dominus Iesu e do ecumenismo proposto. Engraçado, porque em cada um dos seus trabalhos acadêmicos dá um super podcast, assim, Ut Unum Sint, uma análise da Dominus Iesum e do ecumenismo proposto pelo Concílio Vaticano II,
aí você fez o recorte temporal de 62 ao ano 2000, né? Você também gosta de títulos em latim, né? Sacrificium Laudius, a hermenêutica da continuidade de Bento XVI e o retorno do catolicismo tradicional, de 69 até 2009. Tem um livro, inclusive, do João Batista Libânio, que fala, fala do retorno à grande tradição, mas num tom de crítica mesmo, assim, de um lamento, né? O professor Libânio, o padre Libânio, né? Ele tem essa tendência mais ligada à TL, né? Então, vai ser uma crítica a isso. Et veritas, que os seus nomes são legais. Et veritas liberabivos. O catolicismo entre o modernismo e a tradição. Muito legal, 1960 a 2013. Que a sua dissertação, ela é um livro, né, que você teve a delicadeza de compartilhar comigo, mas e a sua tese de doutorado? Não se tornou ainda um livro? Não, eu não fui atrás desse projeto, ainda mais assim, naquele momento eu estava ali correndo também atrás de prestar um concurso público, né? Aí o foco virou para o outro lado. Né? Você é um professor público no Instituto Federal. Hoje eu trabalho dentro do Instituto Federal, mas ali eu não fui atrás desse programa que a própria Unesp tinha, e aí eu acabei relegando isso e não fui atrás. Mesmo porque é muito interessante como é que esses assuntos, né, dentro de história da igreja, eles oscilam, né? Dentro de um determinado momento, há muito foco e interesse em determinada coisa. Aí depois aparece uma novidade, no caso, o Pontificado de Francisco, que mudou completamente o jogo. Aí já não há tanto interesse das editoras em focarem nisso ou aquilo, né? Então, assim, eu não fui atrás de ver a questão do doutorado para se tornar livro, porque o mestrado se tornou dentro de um próprio programa da Unesp, né? Ela escolhia alguns ali que tiraram determinadas notas, né? E aí ela abria caminho para dentro de um selo que a Unesp tem, que chama Cultura Acadêmica. E aí ela disponibiliza isso. É uma tentativa que eu acho muito boa, do meio universitário, de disponibilizar acesso àquelas pesquisas que estão sendo feitas, né? Então, ela tem essa editora própria, e aí você tem essa divulgação daquilo que está sendo pesquisado. Mas eu vi o seu currículo aqui, eu achei muito interessante, me identifiquei muito, mas muito mesmo, gostei demais, achei bem legal, porque, assim, independente do Papa Francisco, que é um nome dado à reforma, né, me parece bastante evidente que o Papa Francisco, ele deseja trilhar esse caminho de uma igreja mais aberta, mais reformada, enfim. Mas, ao mesmo tempo, está surgindo aí grupos equilibrados e outros bastante desequilibrados, tradicionalistas. Sim. E aí, por exemplo, quando você fala assim, por exemplo, o Papa Francisco, o Papa Bento XVI, que é um homem da hermenêutica da continuidade, vou ficar até vigilante nos comentários, no sentido de, pô, esse cara tá errado, o que é esse cara? Esse cara tá completamente errado. Bento XVI é um revolucionário e etc. E aí, vamos falar do Bento XVI, da sua biografia, da sua formação? Ele teve um momento mais progressista, depois ele tornou-se mais uma grande tradição. Como é que é isso? Então, vamos lá. Antes de mais nada, se você me permite, né, só um adendo, assim, né, parece, fazendo uma breve metáfora, né, parece aquele movimento de sístole e diástole que o nosso coração tem, né? Você tem determinada reação a um determinado movimento, depois a reação a esse movimento. Então, ou para citar algum sociólogo que está na moda hoje em dia, como Bourdieu, dentro do campo que seria a igreja, você tem setores que disputam áreas, né? Então, hoje, se você vê o que a gente poderia chamar de um neoconservadorismo, é muito em reação a uma abertura, talvez, vista por estas pessoas, extremamente exagerada por parte de Francisco, né? Que, por sua vez, é uma reação àquilo que aconteceu no pontificado de Bento XVI. Mas aí, quanto às críticas... Só uma pergunta, que enfim, professor, quando a gente começa a conversar, sabe como começa, mas não sabe como termina.
Aí me surgiu uma pergunta, me desculpe interrompê-lo, mas assim, você acredita que há uma tendência, então, do próximo Papa ser um pouco mais conservador, mais comedido? Nessa questão de sístole de ácido, não tem como falar, difícil falar. Não, eu acho extremamente complicado que esse próximo Papa seja alguém da linha conservadora, porque isso diz respeito ao colégio de cardeais, né? E a maior parte que ele foi eleito, que estão lá dentro, a maior parte hoje foi tudo colocado por Francisco, que segue mais ou menos a linha dele. A não ser que seja pessoa que disfarce muito bem, né? A gente sabe que dentro do sistema político que a igreja tem, às vezes o melhor é o silêncio em certos momentos, até você acender o poder, né? Para citar o Bourdieu de novo, né? Não que eu seja um fã dele, mas a ideia de capital simbólico, acho que responde muito isso. Você tem determinados grupos que vão atrás daqueles troféus que naquele momento fazem valer ali. Então, assim, para o próximo Papa, eu não vejo, numericamente falando, né, sem qualquer visão religiosa, mas estatisticamente falando, do ponto de vista historiográfico, a tendência é que seja alguém da linha do próprio Francisco, a não ser que haja alguém muito escondido ali, ou uma reação, um descontentamento quieto, que ninguém fale nada nesse momento, com medo de perseguição, e acabe elegendo alguém contrário a isso, né? Mas podemos voltar no Bento? Por favor, não, claro. Assim, já me surgiram muitas perguntas em cima da sua frase, mas vamos seguir essa linha aí. Uhum. Não, porque, assim, de fato, tem muita gente que olha para o Bento XVI, né, ou então o Cardeal Ratzinger antes, como alguém liberal e progressista. E você me pedia mais ou menos uma linha do tempo, né, para a gente poder focar nisso aí. Eu vejo o Bento XVI como alguém que foi um entusiasma na sua juventude, principalmente como padre, jovem, né, que participou do concílio como perito, né, junto com o cardeal Friesen de Colônia, Frings, né, e ali ele parecia ter um certo encanto, inclusive pelas ideias do cardeal, perdão, na época não era cardeal, né, do teólogo Rahner, né, Karl Rahner. E então você olha para aquele momento, você olha, não, esse Ratzinger, ele é da turma do Reno, né, até tem aquele livro, né, o Reno se lança ao Tibre, né, ele era realmente junto daquele grupo dos padres, dos bispos cardeais que estavam ali com uma teologia mais progressista e tudo mais. No entanto, se a gente for olhar para uma linha do tempo, acho que tem um ano divisor de águas ali. Em 65, assim que acaba o concílio, há todo aquele entusiasmo de inovação, é criada uma revista de teologia, que é a Concilium. E ali tudo quanto é teólogo da chamada Nova Teologia, né, que na época de São Pio X seriam os modernistas, né, estão ali agora nesse momento de poder, eles começam a fazer a leitura interpretativa do concílio em meios teológicos, indo muito além daquilo que o próprio concílio coloca. O Ratzinger está nesse meio. No entanto, se a gente olhar para a data de 74, o Ratzinger ele se afasta desses teólogos, se aproxima de Hans-Urs von Balthasar, e até mesmo com o cardeal Casper, que antes fazia parte também do grupo. Eles vão fundar uma outra revista concorrente a ela, que é a Communion. E aí a ideia não era olhar para o concílio mais nesse momento de euforia, de mudanças e inovações, mas numa tentativa de continuidade mesmo. Ainda não havia a palavra que se tornaria o mote desse pontificado dele depois de Papa, tal, mas depois desse ano você começa a ver nos escritos dele cada vez um olhar mais atento a uma linha de continuidade, não de ruptura. Por exemplo, quando ele vai escrever O Sal da Terra, ele já faz críticas ali à enculturação. O livro ele é de 96. Né? E nesse livro, ele chega a falar mesmo de que não foi feito com bons olhos. Veja que ele estava à frente um dos cardeais que estava à frente daquele processo que levaria à excomunhão Let Sentence, né? Após a sagração de Econe.
ele vai dizer o quê? Que deveria ser dado mais liberdade ao rito antigo. Isso já em 96. Então, parece que há um jovem padre Ratzinger, pois um cardeal, que depois vai assumir as funções na Congregação para a Doutrina da Fé, já em 81, né, e ali parece que lidando com as questões que chegam até ele, parece que ele vai ficando ainda mais ligado a esse aspecto de continuidade da história da igreja, e tenta enxergar o concílio não como uma ruptura. Então, é muito difícil a gente avaliar, né, o que passa na cabeça de uma pessoa, mas pelos escritos, assim, parece que você tem um Ratzinger jovem, muito progressista, de fato, ligado a Rahner, entre outros teólogos, que vai aos poucos se distanciando dessa nova teologia e tentando dar uma continuidade a uma linha que parecia ter sido rompida com as interpretações do Concílio Vaticano II. Perfeitamente. Assim, importante dizer, o padre Ratzinger, né, o teólogo Ratzinger, ele foi perito teológico do cardeal Frings de Colônia, né? E esse contexto mesmo, assim, eu acho meio complicado esperar, embora o Lefebvre seja francês, mas esperar da Alemanha, da França, esses países, né, da Holanda, da Bélgica, ali um pensamento conservador, ultramontano, alinhado, né, esse pensamento da igreja, enfim, assim, ultramontano. Mas parece que depois, na condição parece não, assim, na condição de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ele deu aí uma freada, né, assim, tentou combater, assim, a linha mais reformista, enfim, a linha mais progressista da igreja, como se ele tivesse feito aí um meia-culpa, e ele foi um dos responsáveis, enquanto cardeal, para dar um freio à teologia da libertação às comunidades eclesiais de base na América Latina. Sim, ele via com muito receio isso, né? No próprio livro Introdução ao Cristianismo, tem um prefácio que ele escreve em 2000, inclusive esse livro ele fala que ele não consegue entender como é que fez tanto sucesso, né? Tem várias reedições desse livro, que, diga-se de passagem, é bem denso de ser lido, né, do ponto de vista teológico, é um livro pesado, mas quando ele está escrevendo o prefácio da publicação do ano 2000, ele já mostra aquilo que ele já havia feito enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Ele aponta o erro da teologia da libertação, né, acusando ela de fazer uma nova escatologia. Ou, para citar um outro pensador aqui, se a gente for olhar para o campo político, a gente tem o Eric Wegelin, que acusa o marxismo inteiro de fazer isso, né? Que ele faz uma imanentização do eschaton, né? E a teologia da libertação, por fazer uma leitura marxista dos evangelhos, promete justamente essa imanentização, né? Trazer a escatologia para a Terra, né? O paraíso na Terra. Né? E é a crítica que ele coloca ali por todo aquele processo que ele já havia passado, naquela questão do pedido de silêncio, né, que foi colocado ao Leonardo Boff, aos escritos que ele colocou, dizendo, até naquela linguagem dele, olha, existe uma teologia da libertação que é boa, mas outra que é má, e aí ele vai e destrincha aquilo que vem a ser considerado como mal, tal. Enfim, é o uso político desse cristianismo por um viés marxista, né? Que para ele é você trazer aquela esperança escatológica que o cristão católico tem, né, o cristão como um todo, e trazer ela para o mundo de cá, essa imanentização, de fato, daquilo que é proposto pela TL. Então, as críticas ali, você vê claramente que há uma mudança de postura no Ratzinger, né? O jovem é aquele que esteve em Roma. Eu me lembro que uma das coisas que o Boff deu uma vez de entrevista, sem citar o nome do Ratzinger, mas se referindo a um outro prelado brasileiro, que também foi trabalhar em Roma por um tempo, e depois voltou para o nosso país, e esse prelado esteve junto ali, lá do ABC, aquele sindicalismo dos anos 80 tal, depois foi trabalhar em Roma,
em uma das entrevistas, o Boff se queixava, tem prelado que estava junto conosco aqui, vai trabalhar em Roma, eu não sei o que acontece, volta com uma outra mentalidade, ou seja, abandona completamente aquele viés marxista, ou então progressista, e o Ratzinger, eu acho que ele passou por isso. No livro do padre Ralph Wiltgen, né, o Reno... Eu falo o Ralph Wiltgen. Isso, se lança ao Tigre, né, ele... Uma das últimas frases do livro, ele coloca isso, parece que já na última sessão do concílio, o jovem padre Ratzinger e mesmo o cardeal Frintz já não estavam ouvindo tanto o Rahner assim, como ouviam com toda o afinco e seguindo tudo que eles diziam. Então você tem esse processo de mudança. Né? Parece que o olhar que eles têm é que houve um exagero. Quando a gente lê os textos do Concílio Vaticano II, duas coisas ficam muito claras. A linguagem é extremamente ambígua, né? Os textos são muitas vezes textos de compromisso. Quando a gente lê os bastidores de como esses textos foram construídos, você vê uma briga gigantesca, e aí cada palavrinha é discutida para tentar amenizar esses campos que a igreja tem, né? E aí depois que o concílio se encerra, aí começam as interpretações. E aí esses excessos se dão. E aí, a meu ver, o Bento XVI, né, ou então Ratzinger, olha para isso e fala, peraí, está indo longe demais. Não é isso. Cito de novo a introdução ao cristianismo. Nesse livro ele fala do perigo da desmitologização. Ele fala, nós estamos caminhando por este percurso, isso não vai dar certo. A gente precisa manter as coisas como nós cremos, porque é isso que faz com que haja uma aderência desse fiel. E aí, quando a gente pega esse tipo de termo, não tem como, né? Para quem estuda a ciência das religiões, não pensar, por exemplo, em o sagrado e o profano, né? Textos que são clássicos, assim, que mostram justamente essa aderência àquilo que é propagado pela tradição, né? E que você não pode cortar de uma hora para outra. Então, acho que o Ratzinger, ele acorda nesse sentido. Juliano, assim, eu achei interessante que você está falando, assim, a sua frase me chama bastante atenção quando você diz que há uma série de textos dúbios. Eu sou de pleno acordo, assim, o Concílio Vaticano II, eu acho que ele pecou pelo otimismo, pela subjetividade, pelo otimismo, a visão de que depois da Segunda Guerra, agora o mundo vai. Parece que agora a coisa vai. E, no entanto, quando você para pensar, por exemplo, o Concílio de Trento tinha delimitações muito claras e colocava, e quem não seguir que seja considerado anátema. Uhum. O Concílio Vaticano I, de igual maneira, também dava assim, tiro curto. Não eram frases, não é um texto de problematização e subjetividade. O Concílio Vaticano II, nesse contexto do pós-guerra, da pós-modernidade, da crise do existencialismo, nesse mundo extremamente complexo que foi o século XX, ele deu uma subjetividade, uma autonomia ao indivíduo, por isso que eu entendo que ele é um concílio moderno, porque ele dá essa autonomia ao indivíduo que a igreja até então não tinha dado. Só que as pessoas tinham anseios distintos. A Europa existencialista, a América Latina, com as questões das ditaduras, da pobreza, a África, por sua vez, com o processo de descolonização, a Ásia a Ásia ainda a ser cristianizada, a América do Norte também, em franca efervescência. Muito difícil você fazer um texto que abarque tanta subjetividade, né? Acho que eu tenho a impressão, porque você é o mestre doutor, mas quero te ouvir, claro, tenho a impressão que Ratzinger, ele falou, gente, eu acho que a gente foi longe demais. Tenho essa impressão. Eu penso dessa forma também. Se você pega, por exemplo, os anos 60, né,
É uma efervescência, assim, assustadora, né? Que vai, inclusive, dar no que depois vai ser chamado de contracultura, e que tem uma reação depois nos anos 80 tal. Mas uma coisa que assusta o Ratzinger também, né? Ele começa a carreira universitária dele em 59, mas em 66 ele vai trabalhar em Tübingen. E ali inclusive é ali onde ele tem muito contato com o Hans King, né? Os dois, eles chegam a ser colegas. E ele vai ficar extremamente assustado com algumas coisas. Uma delas é o desacato dos alunos em relação ao respeito que tinha com o professor, e aquilo que foi a sementinha que culminou em maio de 68. Toda aquela eclosão veja, ele está lá em 66. Aí você vai para a França, na mesma época você tem esse contexto. Em 68 eclode de maio, né? Aquele movimento começa dentro da universidade e vai para as ruas de Paris. Isso assusta. Isso assusta. Então, eu vou vendo que, inclusive depois, em 69, ele sai dali e vai trabalhar em Regensburg, onde ele vai dar aula depois, inclusive, para o Christoph Schober, né? Que virou arcebispo de Viena e acabou de se aposentar agora há pouco. Foi aluno dele lá. Então, ele migra, né? Aquele ambiente ali, para ele, ele mesmo chega a dizer, era marxista demais. Então, junta muito dessas ideias ditas progressistas, entre elas o marxismo, parece que o que o assusta cada vez mais, inclusive na leitura da própria igreja. Quanto à pluralidade dentro do concílio, as pessoas discutindo sobre Maria, né? Que vai ser encerrado com uma ação do Papa Paulo VI, que vai chegar e falar, não, ela vai ser mãe da igreja e pronto, esse título a gente vai usar. Mas foi uma intervenção papal. Até então os bispos estavam discutindo. Tinha bispo na América Latina extremamente assustado, porque se dizia que aqui na América Latina o culto mariano era exagerado. Era uma coisa que ia além do que a doutrina católica prega. Do outro lado você tem o cardeal Wyszynski. Mas esse pensamento, ele partia da Europa. Essa crítica partia da Europa do norte. Mas você tem bispos do Chile falando isso no concílio. Bispos eu estou te perguntando. É uma pergunta. Chile. Aí, contra esses bispos, você tem o cardeal Wyszynski, lá da Polônia. A gente não pode se esquecer da Virgem Negra, de toda aquela relação de Cracóvia, que João Paulo II tem depois, tal, defendendo o título de Maria Mãe de Deus. Czestochowa, né? Czestochowa. Exatamente. E aí você tem o João Paulo II quietinho lá no canto dele, mas o cardeal Wyszynski falando em nome de 70 cardeais defendendo o título. Aí, quanto à Europa, o medo era desagradar os protestantes. Se você usasse o título, mas vai ser mais uma coisa que vai desagradar o grupo protestante. Com observadores protestantes assistindo concílios e os bispos discutindo. Só fazer uma observação assim, eu estou de pleníssimo acordo, acho que sua fala é muito oportuna mesmo, mas assim, é porque essa fala que você está tendo, e eu estou conversando com um doutor de uma das melhores universidades da América Latina, uma pessoa credenciadíssima, mas essa fala que você está tendo, eu via em outros ambientes fora da universidade, então me chama atenção, até positivamente, ouvir a sua fala, assim, porque ela acaba tendo um ponto de vista, assim, mais alinhado. Estou falando que você é conservador, tradicionalista, não se trata absolutamente nada disso. Estou dizendo, assim, que ela coaduna com alguns pensamentos mais conservadores. Sim. Inclusive, o meu caminho de estudo começa justamente porque, até então, você tem só uma certa visão que é alinhada a essa tendência progressista. Tudo quanto é livro que a gente pegava para ler sobre o concílio, apresentava ele como uma grande revolução. Aí, na hora que você... Assim, uma primavera, né? Assim, é engraçado esses títulos que se dão a história, né?
Você chama de Primavera dos Povos as revoluções de 1848, aquele mar de sangue. Você chama de Primavera Árabe, aquele momento em que as ditaduras trocam ali, ascendem ditaduras piores ainda, né? E aí, quando a gente começa a olhar... Assim, a Revolução Francesa, ela é solene... Assim, a Revolução Francesa, ela é solenemente absolvida e foi violentíssima, assim como as ditaduras socialistas também são solenemente absolvidas. Isso não quer dizer que você, ao constatarmos essa questão óbvia, sejamos... sou um bolsonarista, Donald Trump, então poça do Trump do meu lado. Não se trata disso. Não é isso. Uma leitura sóbria dos fatos. Exato. E os nossos colegas desejam absolver, que não é honesto, me parece. Exato, porque quando a gente começa a olhar o texto em si, e não aquilo que chega para nós por certos meios jornalísticos, ou mesmo de outros historiadores, mas que tem lá uma determinada visão ideológica a ser defendida, a gente começa a olhar e falar, peraí, o texto está falando isso, e não isso que eu ouvi, né? Então, por que eu fui estudar lá no começo a Dominus Jesus? Porque tudo quanto é matéria de jornal que você lia, estava destruindo ela. Aí eu falei, peraí, deixa eu ler ela. Eu li e falei, mas o que tem de mais? Ela destrói a visão ecumênica do Concílio Vaticano II. Peraí, deixa eu pegar a Unitácios Redintegratio. Aí eu coloquei uma lado a lado. Falei, gente, tá escrito aqui. Foi isso aqui que foi determinado pelo concílio. A Dominus Jesus não está contradizendo em nada. Aí você pega igual eu estava dizendo, as brigas, né, que surgiram dentro do próprio concílio. É briga eu ia utilizar a palavra facção, mas pode estar ligado ao crime, né? Vou deixar ela de lado. Mas são grupos, cada um disputando interesses pessoais ali, até compor um texto que seja aceito por todos. Ou, no caso, quando houve lá a intervenção do próprio minimamente Paulo, aceito, né? Pelo menos, né? Ou então o Papa tem que intervir. Então, assim, você diz que houve certas coisas no meio tradicionalista, etc., tal das críticas. Bom, aí, quando eu estou lá estudando a questão litúrgica, cai na minha mão o texto do então cardeal Ottaviani e do cardeal Bach. Aí você começa a ler o texto e fala, poxa, mas todas as críticas que eles estão apontando aqui, antes de ser implementado o rito novo, todas as críticas que eles colocam ocorreram depois. Eles falam, pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí você olha para o pontificado do Bento XVI, parece que ele está tentando sanar esses erros, né? O pontificado do Bento XVI, eu tenho a impressão, assim, ele foi uma tentativa ao longo de todos os anos, assim, de tentar dar um sentido de continuidade ao Concílio Vaticano II, a fazer esta ponte, assim, gente, o Vaticano II, ele não é uma ruptura, mas ele é uma continuidade. Eu tenho essa impressão. É por aí? Eu sigo por essa linha, porque o primeiro discurso que ele vai fazer para a Cúria Romana, depois de eleito Papa, né, os papas sempre conversam com a Cúria Romana ao final do ano, agradece os serviços e tal. E aí o primeiro discurso que ele faz para a Cúria é um discurso falando do concílio, dizendo que até então teve duas leituras do concílio, uma de ruptura e que deveria ter uma de continuidade. Que aquilo que foi proposto, por exemplo, no campo litúrgico, se a gente for pensar, na época, em 62, tinha um liturgista muito famoso, que é o Hülgmann, ele vai propor a ideia de que a liturgia católica ela é um desenvolvimento contínuo. Né? O jeito que o rito latino se desenvolveu, ao contrário dos ritos orientais que entendiam a liturgia como um espelho, um reflexo direto da liturgia divina, a nossa, ele vai dizer, ela há uma ideia de desenvolvimento contínuo. O Ratzinger, ele pega essa mesma ideia e vai falar, olha, o concílio ele tem que estar na mesma linha de continuidade com os 2000 anos do que a igreja fez, não como uma ruptura qualquer. Né? Então, quando você começa a olhar para o Ratzinger, né, e depois, inclusive, ele vai escrever um livro falando sobre o espírito da liturgia, né, Der Geist der Liturgia. E aí, nesse livro,
ele vai propor justamente isso, que a liturgia seja esse caminho linear entre o passado e o presente. Então você olha para o pontificado dele, principalmente para o campo litúrgico, que é isso que o livro trata mais, você vê que ele está tentando colocar na prática o que a Sacrosanctum Concilium propôs. Né? O primeiro documento emanado, assassinado pelo concílio foi a questão litúrgica. E aí, duas coisas saltam aos olhos. Não se usa mais o latim no rito de Paulo VI, é raríssimo. Né? Hoje em dia, que tem um ou outro padre que tenta usar, ainda é repreendido pelo seu bispo. E sumiu o canto gregoriano. E nenhuma das duas coisas foi proposta pelo concílio. Pelo contrário, o concílio Mas ele fala... dá essa autonomia, né? Hum? Mas eu tenho a impressão que o concílio... Porque assim, o concílio, ele dá aquilo que não está escrito. O espírito do concílio, ele dá uma autonomia para o padre pintar e bordar. Assim. Essa é a interpretação do que alguns chamaram depois de escola de Bolonha, né? E que o Ratzinger era contra. Ele vai dizer o seguinte, olha, a letra que está aqui no concílio mantenha-se o latim, amplie-se a língua vulgar nas partes que não são fixas da missa. Então, leituras, homilia, essas coisas todas poderiam ser feitas na língua vulgar, mas aquelas partes fixas, o concílio determina o uso ainda do latim. Aí no rito de Paulo VI, você vai ter um tanto de tradução, cada vez mais amplo o uso da língua vulgar, e aí o perigo que o cardeal Ottaviani apontava que se tornou realidade, né? Vira uma Babel litúrgica. Porque aí cada um vai traduzir de um jeito. Aí aquela grande questão, né? Tradutore, traditore, né? Uma das coisas que me chama muita atenção é que o Bento XVI pediu que fosse revista em tudo quanto é país, inclusive a própria Itália, a tradução que tinha sido feita do missal de Paulo VI no momento da consagração do vinho, do cálice. Ali se diz pro multis, será entregue por muitos. Aí você pega a conferência italiana, a CNBB, etc., será entregue por todos. Aí ele pede que se corrija isso. Até hoje não foi corrigido. Nós acabamos de receber recentemente a terceira edição típica do Missal de Paulo VI e está lá. Por todos. Não foi traduzido. Eu nunca vi por muitos. Eu nunca ouvi, muitos, assim. Né? Eu nunca ouvi por muitos. Exato, não foi. Mas tem uma questão disso daí, tem uma questão aí que é o Missal de 65, que é esse missal de transição. Que dá essa autonomia, assim, uma parte em vernáculo, recomendo essa outra parte em latim, enfim, mas quando é promulgado o Missal de 69, ele já está todo... Já. Você tem muito experimentalismo, né, nessa transição, né? Embora a Cúria Romana peça para se esperar, não é à toa que, por exemplo, no Rio de Janeiro, você vai ter as missas do Iê nessa época. Né? Em 66. Exato. Você vai tendo um experimentalismo, né? E é contra isso que o Ratzinger volta. Se a gente for olhando, além de toda essa aproximação que ele fez em relação aos ordenados por Monsieur Lefebvre e tal, você tem ele não celebrando no rito tridentino, fazendo sempre essa celebração no rito de Paulo VI, mas cada vez mais tentando mostrar que é uma aproximação dos dois. E inclusive dizendo que um poderia se beneficiar do outro. E aí ele vai propor, por exemplo, quando ele escreve o Summorum Pontificum, ele vai dizer que é o único rito romano com duas formas. Né? Aí você vê ele celebrando a missa. Quando você compara a forma que o altar era preparado antes, né, quando ainda era mestre de cerimônia o Piero Marini, antes dele nomear o Guido Marini, né, você vê o crucifixo não estava no centro. Aí, de repente, você vira notícia de jornal porque ele entrou na Capela Sistina e celebrou a missa de batismo versus Deum, coisa que ele defendia já no livro O Espírito da Liturgia, copiando o Hugman, que o Hugman achou um absurdo,
né, fazer a missa versus populi, só para agradar os protestantes, como ele vai dizer depois. Você vai ver ele utilizando casulas romanas, você vai ver ele abandonando então, a báculo pastoral que o Paulo VI usava, né, depois João Paulo II usou, para uma cruz, ele vai utilizar a de Pio IX. Fora isso, você tem aquela questão simbólica, né? Os paramentos que ele endossa não são só daquele momento passado, mas tem toda uma carga simbólica. Por exemplo, tem uma missa que ele fez questão de ser tornado público, ele usou a estola de São Pio V. Uma estola que foi preservada, né, do rito de São Pio V, do Papa, que o promulgou. Ele tinha muito disso, né, de utilizar símbolos. Por exemplo, quando ele vai encontrar com os anglicanos, ele vai à abadia de Westminster. Na época, o primaz era o Rowan William, se eu não estiver enganado. Ele vai até a abadia de Westminster utilizando a estola de Leão XIII. Leão XIII foi simplesmente o Papa que decretou que as ordenações anglicanas eram inválidas. Aí você fala, sim, todo mundo pescou isso? Não, mas ele está lá. Não, isso não foi pescado. Está ali. Então, ele tinha muito disso. Parece que quanto mais velho ele foi ficando, né, passando por tudo que ele passou como prefeito, como professor, né, e isso é muito interessante. Ele parecia que não tinha pressa. Parece aquele professor que tem um curso de 3 anos, começa gradualmente, fala um pouquinho aqui, e aí você só vai entender o que aquele professor falou lá no final do curso, bem lá na hora que você está quase terminando o curso, você entende, poxa, eu jamais me esquecerei quando eu estava lá na graduação, e aí eu tive a disciplina de economia. Quando eu cheguei no 4º ano de graduação de história, eu falei, gente, agora eu entendi o que eu aprendi no 1º ano lá atrás. Parece que o Ratzinger, ele tinha isso, como professor, ter essa paciência. Então, havia essa ideia de reeducar gradualmente, não só o povo, mas o clero também. Ele tinha essa preocupação em reeducar o clero. Eu me lembro uma vez, não sei se podemos citar nome de padres aqui, mas tem uma entrevista... Você é integralmente livre para falar o que você quiser. Tá, joia. Teve uma entrevista do padre Paulo Ricardo, né, que é muito famoso nas redes aí e tal, e que não era esse... Amo ou odeio, né? Ou você ama ou você odeia. Né? Que não era esse auspício do neoconservadorismo, como alguns o têm agora. E aí ele fala que quem apresentou Ratzinger para ele foi, então, sumiu o nome do bispo agora, que faleceu durante a época do Covid, lá no Nordeste, que foram colegas dele. Então, Henrique Soares. Isso, Dom Henrique Soares. Foi o Dom Henrique Soares que apresentou os escritos do Ratzinger para ele. E aí ele conta que ele ficou extremamente espantado, que ele mostrou o papel da... Eles estudaram juntos em Roma. Quando eles eram seminaristas, né? Isso, em Roma, é verdade. E aí ele conta que ele ficou extremamente abalado, né? Que ele fez todos os padres que estavam ali no ano que ele proclama o ano sacerdotal, em 2009, se ajoelharem diante do Santíssimo. Ele expôs o Santíssimo e fez todos se ajoelharem. Então você tem um Papa que está fazendo redescobrir a presença real, né, como o católico crê, dentro da Eucaristia. E aí você tem o escolhido para representar o que deve ser o modelo de padre, né, ele não é à toa, olha como ele escolhe, né, pensando bem. No aniversário de 150 anos da morte de São João Maria Vianney, ele vai criar o ano sacerdotal. Quem que é São João Maria Vianney? Ele não tinha o intelecto super acima dos outros, como ele chega a ser visto, né? Inclusive quase não é ordenado por não dominar o latim muito bem. Passa a vida inteira fazendo 2 únicas coisas, que é celebrar a missa e atender confissão. Né? E vai ser conhecido por isso, e vai ser canonizado por isso. E comer batata, numa época em que a região em que ele é colocada tinha sido arrasada pela Revolução Francesa.
acabado com o catolicismo ali. E ele vai reerguer aquela comunidade que ele está com duas coisas simples que o católico tinha que ter: missa e confissão. Ele converte uma comunidade inteira assim. Aí o Bento XVI me faz um ano sacerdotal e me coloca o São João Maria Vianney como o símbolo do que o padre deve ser. Então, acaba com aquela ideia, por exemplo, que aproxima a igreja de uma visão de ONG, né? Às vezes as pessoas olham para a igreja como mais uma organização não governamental. O padre está muito mais focado nessa questão social. Aí, de novo, vamos lá para a TL, vamos para alguns exemplos aí, como fazer a crítica à época do padre... Em São Paulo, a teologia da libertação ainda é forte? Na onde eu estou aqui, eu estou na cidade de Barretos, atualmente. Eu tive que vir para cá, que o meu campus é aqui, né? Eu trabalhei muito tempo em Franca. Em Franca, não é. Em Franca, a presença lá maior era do neocatecumenato. Em Barretos, você ainda tem Pastoral da Juventude, que a PJ muito influenciada por essas coisas. Você ainda tem isso nas homilias dos padres, na própria vestimenta dos padres. Um dos padres mais velhos que eu observo, assim, por exemplo, aquela batina, aquela túnica morcegão com estola, eu vejo ela sendo usada mais por padres mais velhos. Os padres mais novos, eu tenho a impressão que estão, assim, eu estou falando, não sei, em São Paulo, no Rio, sem medo de errar. Os padres mais novos são mais pontificais. Os seminaristas são mais pontificais do que os padres mais velhos, da década de 80, 90. Exato. E a meu ver, isso é fruto do pontificado do Bento XVI. Isso é fruto do pontificado do Bento XVI. Ali eu acho que, somente depois de 2009, com o ano sacerdotal, acho que aquele modelo que ele propõe foi ganhando força. Então, se hoje a gente tem muita gente quieta, em silêncio, penso eu que é por causa do pontificado de Francisco. Porque se você olhar para o pontificado de Francisco, você vai ver que ele vai desconstruir muitas das coisas que o Bento XVI fez. Então, o próprio Sumário Pontífico caiu. Né? Caiu. Aí você hoje tem padres em silêncio, mas o anseio deles é celebrar a missa daquela determinada forma, mas ele é jovem. Ele não tem aquele apoio do bispo dele, que é daquela época. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabe que outro dia eu estava conversando com um determinado padre, o padre celebra a missa tridentina, tem diferentes grupos, né, que celebram a liturgia tridentina, que estão em comunhão, e ele me disse assim, mas a Traditionis Custodi não teve o impacto esperado no sentido de coibir, assim, pelo menos de diminuir o interesse dos padres pela liturgia tridentina. De jeito nenhum. De forma... Tem um padre que me falou isso de uma determinada congregação tridentina, enfim, eu converso com alguns padres de diferentes ordens. Certo. Eu não vou citar a diocese, nem o padre, para não comprometer, né? Mas a Traditionis Custodi ficou letra morta. Do jeito que estava, permaneceu, na mesma capela, continua, é padre diocesano, em determinado momento ele está num rito novo, tal hora, tal horário, naquele momento ele está para aquela capela e ali ele celebra um rito tridentino. E é padre recém-ordenado. Então, sim. Jovem. Então, inclusive, isso é muito, muito interessante. Quando o Bento XVI vem ao Brasil, Conferência do Celan, em Aparecida. 2007. Né? 2007. E aí ele manda o cardeal Royos anunciar para os bispos o que ele iria fazer. O que o cardeal Royos fala é: há uma procura dos jovens. Os jovens estão interessados. Para usar a frase do clichê, viver aquilo que nunca viveram. Saudades do que não vivemos. O Neymar, essa frase é do Neymar. Uma das meninas lá. E aí você tem isso, você vê assim, eu penso que o ano sacerdotal causou um impacto muito grande. Isso foi em 2009. Quando você pensa, jovens seminaristas que entraram naquela época, vendo aquele determinado modelo, sabe, sendo proposto,
Eu até faço um pequeno trocadilho no meu livro, eu falo assim, olha, os tempos e os ventos são outros. São João Maria Vianney teve que lidar com a Revolução Francesa. E agora ele é apresentado como modelo para lidar com aquilo que é apresentado como a Revolução Francesa dentro da igreja, né, para usar as ideias do Suenan, né? Exatamente, essa máxima, porque essa máxima, isso daí é frase de tradicionalista, não, isso é frase de um cardeal liberal, mais liberal, mais da reforma. Da Bélgica, inclusive, né? Ele é da Holanda. Ele foi da Bélgica, se eu não tiver enganado, ele estava lá. Era ele, o Kim da Áustria, Frings da Alemanha, Alfrink da Holanda, e ele acho que era o representante da Bélgica, que vai juntar aquele grupo do Reno ali, propondo cada vez mais progressismo, né? Cada vez uma abertura maior, seguindo principalmente as ideias do Runner, né? Sim, você disse certo, eu disse errado. Eu falei a Holanda, mas não, ele é Léo Joseph Suenan, o Swains, de Bruxelas, cardeal de Bruxelas. Né? Isso mesmo. Eu pensei que fosse então, da Bélgica, da Holanda. Os tempos e os ventos são outros, né? Pelo menos era essa aquela visão que o Bento XVI tinha. E aí você tem a ideia do mesmo homem, o mesmo modelo. O que um padre precisa fazer? Celebrar a missa, né, com toda a sua ideia sacrificial. Inclusive, eu penso que tem muito dedo do Bento XVI ali no final do pontificado de João Paulo II. O pontificado do João Paulo II, ele parecia seguir uma linha muito focada para a questão externa, né? Principalmente naquele começo de Guerra Fria, em que o pontificado dele ainda tá inserido no que era a Guerra Fria, de combater o comunismo no leste, aquilo que ele passou dentro da Polônia e tal. E aí, depois, já mais velho, parece que esse problema havia sido sanado, inclusive o Ratzinger fica extremamente assustado quando ele vê reaparecer na América Latina certas ideias, ele fala, nossa, eu pensei que isso tinha morrido, né? Mas você vê a ascensão de certos líderes na América Latina. Aí você vê no final do pontificado de João Paulo II, você já tem uma preocupação com a Eucaristia, com os abusos litúrgicos. Você vai ter ali o João Paulo II, por meio da congregação dos ritos, né? Dos ritos era antes do Concílio Vaticano II. O nome agora é Congregação para o Culto Divino, né? Promulgando documento tentando combater os abusos litúrgicos. Está bem no finalzinho do pontificado do João Paulo II. Você tem ele convocando um ano da Eucaristia. O abuso litúrgico, acho importante explicar assim, no sentido de missa rock and roll, missa missa que o padre está celebrando, aí tem missa gaúcha, que o padre está celebrando, tem um cara com uma churrasqueira do lado, tem um padre com chimarrão, tem padre entrando de moto, tem padre, né? Estou falando no Ocidente todo, o padre está celebrando, tem circo, literalmente, malabarismo acontecendo, enfim. Né? Tem um artigo do Ratzinger chamado A Missa Degenerada em Show, em que ele vai chamar a atenção justamente para isso, né? Falando, olha, aqui, cadê Deus? Aí ele volta naquela crítica do padre versus popolo, fez com que o padre não se voltasse para Deus, se voltasse para a comunidade, vira um círculo fechado, e aí você tem um culto que é antropocêntrico. Cadê Deus? Eu acho uma das expressões mais belas, porque é cheio de símbolo, né? Quando o padre ele abria o corporal, e ele está voltado lá para o altar, ele abria naquele sentido dele para o altar, né? Do povo para Deus, e depois ele abria o corporal voltado, né? De Deus para o povo. Então, esse intercâmbio, ele perde toda essa simbologia quando o padre ele vira de frente para o povo. Aí fica esse ciclo fechado, que o Bento XVI, ainda cardeal, vai dizer, olha, isso vai criar duas coisas.
ou o padre, ele vai para esse lado político, que é a questão TL, aí o altar vira... O presbitério como um todo deixa de ser um altar, ele passa a ser um palanque político, né? Ou então vira um palco, onde o padre faz show e ele vira um animador. A renovação teve muito disso. Então, aí você tem duas correntes, né? Você tem, de um lado, a RCC... Eu tô falando da autoajuda, do sentimentalismo. A renovação Sim, teve demais, muito disso. demais da conta. Aí você tem duas coisas. Você tem tanto a TL quanto a RCC, ambas se colocando como legítimas intérpretes do Concílio Vaticano II, né? A TL por um viés, a RCC por outro, né? E ambas são criticadas pelo Bento XVI, né? Hoje em dia, talvez a RCC seria menos, né? Porque, dado o posicionamento que ela tem seguido nos últimos anos, somente com os padres jovens, tem se aproximado cada vez mais dos meios tradicionais, né? Eu fiz dois vídeos, inclusive, com o padre Douglas, conversando sobre os tradismáticos. E tem havido essa conexão entre tradicionalistas e carismáticos, até mesmo por uma perspectiva política, de direita, contra a pauta woke. Um assunto complexo pra caramba, né? Mas, e que, olha bem, eu não sei se você tem acompanhado, mas se for de fato verdade o que está ocorrendo recentemente, a gente vê que a Canção Nova está começando a sentir o peso político, né? Por ter optado, né? Por ter se aproximado de certos setores, e agora a gente viu algumas denúncias de que ela estaria no processo jurídico para ser laicizada. Uhum. Então, se isso tudo procede, a gente vê como que andam, né, essas coisas. Então, eu penso que hoje, nós estamos em 2024, mudou muito, né? 25. Desculpa, 25, olha só como é que o tempo passa. Já começamos o ano novo. Já estamos no final de janeiro já, né, para ser exato. Mas se Bento XVI olhasse hoje, talvez a crítica seria menos pesada quanto a SCC, né? Me parece que o padre Marcelo Rossi, porque assim, você está falando aí dessa situação do ano sacerdotal, 2009, enfim, mas assim, eu me lembro que na década de 90, pelo menos na Diocese de Campos, os seminaristas eles já tendiam mais um conservadorismo, não tradicionalismo, mas um certo conservadorismo, muito à luz do pontificado de João Paulo II. Mas conversando com você, eu acho que isso muito à luz do trabalho do cardeal Ratzinger. Ele foi uma figura extremamente influente no pontificado de João Paulo II. Você está falando do ano sacerdotal, mas eu acho que... Então, eu penso assim... Ele pediu para se aposentar várias vezes da Congregação para a Doutrina da Fé, e o João Paulo II não deixava de jeito nenhum. Aí eu penso, na minha visão, quando o João Paulo II já está bem debilitado, parece que você tem algumas correntes tentando controlar o que ocorre na Cúria. Uma seria aquela do Sodano, Ângelo Sodano, mais política, voltado para a questão externa, por causa do Secretariado de Estado, e a outra mais focada no campo interno, que seria com Bento XVI, né, com Ratzinger, então. Então, você pega os escritos, né, são todos escritos, a meu ver, que tem a mão do Ratzinger. O próprio catecismo, publicado em 88, se não estiver enganando, é a mão do Ratzinger. O catecismo amarelo, né? Aquele amarelinho ali é o Ratzinger junto com uma comissão teológica, tinha até o Walter Kasper no meio e tal, mas ele está à frente. Não é à toa que depois no pontificado dele ele publica o compêndio, que aí é o resuminho, né? Você cata aí aquela coisa bem São Pio X, pergunta e resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. E ele indica na onde que tem um texto mais amplo, né, dentro do lá do catecismo amarelinho. Então, eu penso que, principalmente nesse final, teve muita atuação do Ratzinger, que era muito mal visto pela imprensa e pelos meios liberais, né? Tanto é que a alcunha que ele ganha, nessa época, não é de um cardeal liberal, mas ele era chamado de cardeal Panzer, né? Aquele tanque de guerra alemão ali, ele era o cardeal Panzer. Era uma coisa, assim, havia uma campanha constante de difamação contra ele, quando cardeal. E
eu jamais me esquecerei disso. Num desses congressos de iniciação científica, esses dias eu estava assistindo um dos seus vídeos, vocês falando, né? O pessoal não conhece igreja, é assustador. Mesmo pesquisadores, sérios, No tal. meio acadêmico, porque assim, a grande verdade é o Essa- seguinte, por exemplo, quando eu vejo o seu currículo, eu acho bastante interessante, no aspecto de que você é um historiador voltado para é, a, assim, que quer pesquisar a questão do tradicionalismo ou do conservadorismo, vou botar o conservadorismo, Uhum, fica mais simpático, isso. mas são pouquíssimos os historiadores que têm interesse em pesquisa, não é professar a fé, não é levantar a bandeira tradicionalista, não é defender tradicionalismo, não é ensinar ninguém a ser conservadorista, é entender o fenômeno. Exato. E esses dias São pouquíssimos. são. Para você ver que não é só uma questão do meio católico. Esses dias eu vi um pastor anglicano reclamando da mesma coisa. Um jovem pastor anglicano. Tem um canal no YouTube e tal. E aí aconteceu toda aquela polêmica do Trump, né? Assim que eleito, ele faz aquele discurso e depois ele tem que ir num culto ecumênico e uma bispa episcopal, né? Desde que os Estados Unidos fez a sua independência em relação à Inglaterra, a igreja anglicana virou a igreja episcopal, para não obedecer mais o rei inglês, né? E aí esse pastor anglicano, ele estava extremamente irritado com a imprensa. O cara é formado, mas só fala porcaria, ele não consegue fazer um mínimo de pesquisa para entender o que a igreja anglicana é e o que a igreja episcopal norte-americana é. Então, não é só no meio católico, assim, é assustador ver que pessoas com formação são imbuídas de visão ideológica e uma série de preconceitos em relação a isso. Não é simplesmente catar o texto e estudar o fenômeno religioso como a ciência da religião se propõe, ou como a história da religião se propõe, né? A pessoa ela vai com todo aquele preconceito. Voltando à minha fala, Congresso de Iniciação Científica reúne gente de vários campos de humanas que estudam o assunto e tal. Eu sentei na mesa para poder apresentar o Ratzinger. A hora que eu falei a palavra Ratzinger, aí um sociólogo que estava na minha frente faz aquela cara, né? E aí começa, não, eu falei, calma. Por educação não se levantou. Eu falei, ó, calma. Ele não é Panzer, calma. Aí eu falei, nossa, mas eu tinha... Final, né? Eu tinha uma visão completamente diferente dele e tal. Falou, ele não é esse monstro conservador que você pensa. Né? Aí eu apresentei todo o trabalho, a gente foi conversar posteriormente. Mas você vê que, assim, parece que certas palavras geram gatilhos, e esses gatilhos, eles são construídos de uma forma ideológica, às vezes sem a pessoa ver. Né? Você catar um texto e ler ele da forma como ele foi escrito, ou tentar entender como que ele foi construído, é o papel do historiador, né? E aí a gente tem que olhar os vários campos que estão ali. Igual você colocou no início da nossa conversa, né? O Bento XVI, a visão que você tem dele é essa ou aquela, qual que vem a ser? Aí vai depender do grupo a que você pertence, né? É porque, assim, por exemplo, quando eu falo com você, sou Juliano, mas o Bento XVI, eu já vi gente falando da ruptura, né? Essa é uma boa pergunta, né? Da ruptura ou da continuidade? Eu vi nele um malabarismo imenso para dar uma continuidade ao Concílio Vaticano II, porque muitos grupos mais progressistas queriam o Concílio Vaticano II numa perspectiva de ruptura, e muitos tradicionalistas, ou ultraconservadores, enfim, apontam para ele como um agente da ruptura. Então, você já vi, né? Exato. Mas essa pergunta é viável. Aí nessas horas sempre vem na minha mente aquele resumo tomista da filosofia de Aristóteles. Virtus e médio. Embora o Ratzinger ele esteja muito mais nesse campo, primeiro, agostiniano, né, que a tese dele é em Santo Agostinho. E a dissertação, se eu não estiver enganado, é em São Boaventura. Então, ele não é lá o pé em Santo Tomás, muito menos filosofia tomista. Mas o Ratzinger parece que ele foi aquele cara que falou, exagerou demais aqui,
Mas a gente pode abrir aqui. Aquele otimismo inicial caiu por terra. Né? Quando João 23 ele inicia o concílio e xinga entre aspas, né? Ele se revolta contra aquilo que ele chama de os profetas de desgraça. Os profetas da desgraça. Aí você vê depois o pós-concílio, o que aconteceu, né? Aquela janelinha aberta para entrar os ares novos. Acho que teve uma isso. crise muito grande da identidade sacerdotal, uma crise da identidade. Nesse mundo, vamos assim, esse mundo complexo, esse mundo em crise, o existencialismo que evidencia o mal-estar na civilização. Freud vai dizer o homem moderno é sobretudo um angustiado. Outros pensadores falam isso, sobre o homem moderno é sobretudo um angustiado. Quando a igreja resolve fazer as atualizações oportunas, né, atualizações oportunas à luz do discurso de João 23, na abertura do concílio, essa crise ela se acentuou no clero. Sim. Tanto é que muita gente abandona a batina naquele momento. Mas assim, muita gente é 40 mil. É assustador. Não é... E há um declínio. Eu estava até conversando com o Juliano, que você... Marçal. Isso. Que você falou na semana passada. Eu fico assustado de ver dois fenômenos. As ordens religiosas, algumas surgidas ali no século XIX, né? Que vinham num crescimento gigantesco. Instituições de ensino, etc, etc, etc. Hoje em dia você olha, você sente até mal, você vê que a ordem ela vai acabar. Não tem mais vocação jovem para aquela ordem. No entanto, entretanto, todavia, no meio, vou usar as aspas aqui, tradismático, a cada momento surge uma nova ordem e a juventude vai e aflui ali e cresce aquela nova ordem. Os setores... Deixa eu só fazer duas observações, assim, porque, enfim, as suas falas me são extremamente instigantes e eu cometo indelicadeza de te interromper. Mas só dois adendos de advogado do diabo. Primeiro, conversando com um padre da administração apostólica, o pessoal São João Maria Vianney, ele me disse que, por ano, a administração apostólica é procurada por mais de 200 candidatos para entrar no seminário. Não entra isso tudo, porque aí eu vou dar uma cutucada também, eu conversei com o padre. O meio tradicional também é um meio muito profícuo para doido, para gente doida, desequilibrada. Enfim, é um meio muito fantasioso, enfim, é muito profícuo para doido. Eu vejo isso claramente. Agora, tem uma observação também, Juliano, que eu preciso fazer, que é o que eu quero averiguar o seguinte: há muita vocação tradicionalista, mas também tem uma debandada grande. Por exemplo, na Fraternidade Sacerdotal São Pio X tem havido uma debandada de padres, que é uma coisa que precisa, que eu quero me debruçar em outros vídeos. Mas, enfim, você estava falando sobre... Mas é isso mesmo, concordo contigo. Parece que essas ordens novas, elas atraem muita gente. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma movimentação, uma fluidez muito grande. Parece que vai muito no ímpeto, assim, de resolver um imediatismo, né, da sua crise existencial e entra ali. Mas aquelas ordens antiquíssimas, tal... ou mesmo essas surgidas no 19, mas que foram nessa esteira de inovação, não atraem mais. O que atrai hoje? É o meio tradicional, só que ele tem esse grande problema, porque parece que você olha para o meio tradicional, parece que a cada fundador surge um novo fundador. Uhum. Então você tem briga, dentro de briga, dentro de briga, dentro de briga. Aí vão surgindo grupinhos, eles acabam se separando. A gente nem precisa ir muito longe nos meios lefredistas, não. A gente pode pensar, por exemplo, em coisa mais próxima a nós. E próximo de ti aí também. Por exemplo, o próprio Instituto Plínio Correia. Né? Você tem uma ruptura que se dá ali, como o senhor João Cladias vira o Arautos, e do outro lado, o IPCO. O IPCO. Você tem, por exemplo, num outro meio que ficou muito famoso no nosso país, a Monfort. Com a morte do professor Fedeli, também rachou. Ficou um grupo de cada lado. Sim. Então, sim, parece que a esteira tradicionalista, ela também tem essa tendência, assim, qualquer vírgulazinha vira um outro gruro, e aí atrai... É muito simples, assim. Em 2012... Inclusive, agora a gente está conversando hoje, dia 27 de janeiro de 2012,
o bispo Richard Williamson foi expulso da fraternidade, Sim. fundou a Resistência, ele, inclusive, o boletim médico que nós temos hoje é que ele morrerá em 24 horas, que ele, não sei se você está sabendo disso. Se sexta-feira tinha gente falando que ele já tinha falecido. Eu entrei no site deles, fui atrás, não achei nada, né? No sábado foi dado como morto. Foi dado como morto. Aí agora eu conversei hoje com um padre da Resistência que me disse assim, é coisa de 24 horas, mas 24 horas atrás eu já tinha recebido essa notícia. Eu sei que a situação dele já não é mais grave, nem gravíssima, já é irreversível. Uhum. Mas, assim, em 2015, 2012, ele saiu, acabou fundando a Resistência, e da Resistência já tinha uma série de dissidências. E, assim, aí ele sagrou 7 bispos, ele ordenou um padre, que é Dom Rodrigo Silva, que, por sua vez, deixou a Resistência, hoje é bispo. E aí vai embora. E aí você olha dentro dali, parte para o sede-vacantismo. Dentro do sede-vacantismo, você tem brigas também, por exemplo, tem padres que não celebram a missa unecunque, para não citar o nome do Papa, de jeito nenhum, né? Tem bispo que celebra, então vai surgindo um grupinho aqui. Na própria Resistência, na Resistência tem bispo sede-vacantista, tem bispo que não é sede-vacantista. Aí, não, essa autonomia. Aí, se você me permite, quando eu era jovem ali, isso já faz mais de 20 anos, tinha um filme que passava na Globo, olha só para você ver, sobre a história do João Paulo II, um filme que foi feito pela BBC de Londres e tal, e ali teve uma frase que me fez despertar para aquilo que era a Igreja Católica, em que ele tem um diálogo com, então, Karol Wojtyła, e aí você fala para ele, mas você estaria disposto a abarcar tudo? A pegar todos esses pedacinhos? Porque um papa, ele precisa acolher essa pluralidade. A igreja, ela tem que acolher a todos. Como papa, você vai fazer isso? Né? Então, dentro da própria igreja, você tem vários grupos, né? Isso não é de hoje. Se você olhar a história dos primeiros concílios, eles são respostas a esses grupos, né? Que vão se tornar heresias depois. Né? Mas, a princípio, você tem uma pluralidade de visões cristãs, até que haja uma unidade. Então, você tem que ficar no barco, você tem que aceitar isso, isso e isso. Aí, esse modo é aceito, esse modo é aceito, esse modo é aceito. No próprio meio litúrgico mesmo, né? Se a gente for pensar nos ritos que a igreja tem, que estão em comunhão com ela, são mais de 20. Você não tem só o rito latino. Acho que são 23. Acho que são 23. Aí, uma pergunta que me inquieta. E aí, sim, que me faz ver o atual pontificado como um pontificado extremamente político e ideológico, como ruptura do concílio. Em que se pode aceitar tudo, mas há uma perseguição aos meios tradicionalistas. Parece que, realmente, começa lá com os franciscanos da Imaculada, vai passando por outros grupos, né? Até mesmo aquelas investigações que foram feitas em cima dos arautos, né? Tem um pezinho mais tradicional, parece que não pode, né? Então, assim, cadê aquele movimento de abarcar todos? Né? Isso aí parece que o atual pontificado parece que deixa pecar. Pode tudo, menos esse grupo que o Ratzinger entendia como um que foi afastado e tentou trazer de volta. Mas dentro deles mesmo, como você menciona, começa a surgir pequenos outros grupos. E é um fenômeno também que pode ser estudado, né? Mas, assim, é muito difícil estudar esse fenômeno hoje, porque esse carro está em movimento, né? Você trocar o pneu do carro, ele movimenta, assim. Acho que esse recuo histórico para o pesquisador, ele é interessante, porque quem foi pesquisar, por exemplo, vou pesquisar a Resistência, do Dom Richard Williamson, fundada aí, né? Ele saiu em 2012, mas aí foi surgindo em 2013, 2014, enfim. Mas, por exemplo, eu estive em Friburgo em 2015 na sagração de Dom Michel Faure, que era um grupo. Em 2016 já era outro grupo. Assim, já eram outras pessoas que estavam lá.
que já tinha havido essa debandada, e assim, os grupos vão saindo. Assim, o dinamismo muito próprio, é uma autonomia muito própria com o protestantismo. É uma autonomia. Os padres deixam e fundam suas próprias congregações, e aí ele vai e é sagrado para um sagrado bispo, para um outro bispo. E, enfim, é de um dinamismo muito grande que não sei o que te dizer. Sim, do ponto de vista histórico, não tem como a gente colocar nada, porque seria exercício de futurologia, né? Aí não tem como a gente prever nada do que pode ocorrer disso aí. Mas a gente constata no tempo presente que, de fato, é, assim, plural, né? E vai se subdividindo cada vez mais. É muito assustador, de fato. Não, aí, pensando, né? Não penso que seria isso o que Bento XVI queria. Volta para casa, vem para cá, fica aqui, é aquela coisa, né? Tem o controle sobre Roma, né? Eu tive uma professora de medieval, professora Nery, excelente professora, inclusive, hoje ela está na Unicamp. E aí, um dos textos que ela nos fazia ler era justamente entender como é que foram sendo organizadas as ordens religiosas. Elas de movimentos espontâneos, né, passam a ser controladas dentro daquele guarda-chuva católico. Você quer exercer esse carisma? Você pode, mas aqui dentro, né? Então, eu penso que, trazendo para os dias de hoje, o que está acontecendo com o meio tradicional é justamente a falta desse guarda-chuva unificador, né? Então, assim, duas perguntas. O Bento XVI é um papa da continuidade? E o segundo, o que está acontecendo com esse movimento tradicional? Bom, então vamos lá. Eu penso que Bento XVI tentou ser o papa da continuidade. A meu ver, o concílio ocorreu. Pós-concílio, houve uma ruptura, de fato, e ele tentou costurar essa linha. Falou, não, vamos fazer uma coisa só. Então, Bento XVI, para mim, é o papa da continuidade. Certo? A hermenêutica que ele tentou implementar era essa. Deu certo? Penso que não. Por quê? Por causa da renúncia dele. Ele não conseguiu fazer um sucessor. Ele não conseguiu colocar lá um Ângelo Scola, na época um Canizares, um Burke, que talvez desse sequência ao que ele propôs. Para mim, ele tinha preparado tudo para que o próximo desse sequência, mas foram eleger justamente aquele que, segundo vazamentos, era a oposição a ele quando ele foi eleito, né? Da escola do Carlo Maria Martini. Exatamente. Que se propôs, assim que eleito Bento XVI, como antipapa, né? Ele mesmo vai se dar esse título. E a segunda questão do meio tradicional, a meu ver, a gente tem que analisar de duas formas. Penso eu. De um lado, esses que estão mais afastados, né, que não estão sob a autoridade da Santa Sé, é sempre assim, ligado a uma questão de rixas internas, de grupos, né? Eu fico vendo agora os 4 que foram sagrados por Monsieur Lefebvre. O Monsieur Felé já se foi, né? Agora o Richard Wilson provavelmente também vai. Sobraram 2. O que vai ser desse movimento, né? Ele está cada vez mais diluído e com brigas internas, coisa que a gente já viu naquela sagração de 88, porque um grupo quis ficar ligado a Roma. E esse grupo ligado a Roma, ele é extremamente subordinado, ele precisa ficar acatado. Ele não conseguiu, por exemplo, o privilégio que a fraternidade, né, São João Maria Vianney conseguiu em Campos. A administração apostólica. Que foi conseguir ter um bispo. Mas, né? Mas que os entendidos do assunto falam que teve um bispo e pronto, acabou, e não terá outro. Será que não teremos um sucessor a Dom Infant? Né? Tempo Vamos para ver. dizer. Tempo para dizer. Então, porque ali
por mais que se critique o Dom Rifan, e tem grupos tradicionalistas que o criticam, dizem que o padre Rifan é um, o bispo é outro, né? Ele conseguiu transitar dentro da CNBB. Ele faz um malabarismo imenso. E ele conseguiu abrir portas para o meio tradicional de uma forma assustadora dentro do nosso país. Você tem padre de campos em várias cidades espalhadas por aí. São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte. Belo Horizonte. 4 capitais do Belo Horizonte, cara, onde está Dom Valmor e Dom Mó. Ele conseguiu colocar padre lá. Então, assim, a gente precisa reconhecer essa atuação dele. Ele teve muito jogo de cintura, muita política. Isso rende muito xingamento, mas, enfim, estou de acordo com você. Mas ele fez prosperar, né? Por esse lado, a gente precisa reconhecer que ele realmente conseguiu fazer o grupo dele crescer. Por outro lado, a gente olha para aqueles grupos que não estão em comunhão com Roma. Aí, esses grupos que não estão sobre essa tutela, cada vez mais parece que vai, ao mesmo tempo que amplia, porque ordena bispos sem consentimento, você vai criando novos setores. Sociedade essa, sociedade aquela, não sei o quê. E atrai gente, mas ao mesmo tempo que atrai, essas pessoas ficam um tempo ali e desaparecem. O que vai acontecer agora a gente não sabe, né? Não tem como a gente prever. Vamos ver como é que se dará esse final de pontificado de Francisco, né? Dizem que caminha para o fim, e quem que irá sucedê-lo, para dar uma olhada em tudo isso. Olha, eu vou interromper, assim, dizem que a gente tem que interromper a conversa no auge, para ficar bom. Eu vou fazer isso. Foi isso que o Pelé fez, né? Exatamente. Pelé soube aposentar na hora certa. Exatamente, mas essa conversa nós daria muitos cortes, sem sombra de dúvidas. Mas eu agradeço muito, uma satisfação imensa ter conhecido você, eu agradeço muito mesmo, assim, obrigado pela sua atenção, pela sua consideração. Falamos sobre o Bento XVI, mas também falamos sobre questões ligadas aos tradicionalistas. Eu agradeço muito, eu desejo conversar com você diversas vezes, até porque, olhando, por exemplo, o seu Lattes, né, a sua dissertação, o seu TCC dá um ótimo assunto, uma ótima pesquisa, assim como a sua dissertação de mestrado, assim como a sua tese de doutorado, enfim, eu tenho o seu livro aqui, as pessoas podem me procurar, que eu terei muita satisfação em enviar, compartilhar o seu livro. Muito obrigado. Gostaria de ouvir suas considerações finais, enfim, para a gente encerrar no auge. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite, é uma forma da gente mostrar que dentro do campo histórico, né, a gente tem vários caminhos que podem ser trilhados para estudar a história da igreja, né? De fato, como fenômeno, né? Você não precisa estar nem sequer confessando uma fé própria dentro desse esquema, ou ligado a um grupo ou outro. De preferência, o historiador precisa ser essa pessoa que está ali para tentar responder perguntas mesmo, né? Fugir desse senso comum. Como eu havia dito, o que me levou a estudar o Ratzinger foi justamente o que a imprensa falava sobre ele. E que depois eu fui constatar, enquanto historiador, não tem nada a ver. Então fica assim, meu agradecimento mais uma vez a ti, e o convite para que outras pessoas se debrucem também do ponto de vista histórico, da ciência, das religiões, sobre esses fenômenos, né, que fazem parte da nossa vida, principalmente aqui no mundo ocidental em que vivemos. Não precisa ser religioso para estudar, não. Pode estudar sem ter religião. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom. Sucesso sempre. Um grande abraço. Sua pesquisa é importantíssima, uma satisfação imensa ter a sua presença. Já te envio o link da entrevista. Obrigado. Obrigadão a você. Até mais.